E aí pessoal, tudo bem? Esta é a aula número 1. A aula número 1 nós vamos falar de regulagem de osciloscópio. O primeiro passo para conseguir trabalhar com osciloscópio seria regulando este osciloscópio, tá? Como que funciona a regulagem de um osciloscópio? Da mesma maneira praticamente de um multímetro, tá? Só que o multímetro não vai ter o tempo, né? Porém o nosso osciloscópio vai ter o tempo. Mas nós vamos chegar lá, tá? Vamos com calma. Vocês podem ir pausando o vídeo ou adiantando de acordo aí a necessidade de vocês. Vou estar utilizando aqui um multímetro para vocês terem uma ideia, né? Nós temos a escala do multímetro eu vou dar o exemplo do multímetro para simplificar para vocês conseguirem interpretar um osciloscópio, tá bom? E vocês vão compreender isso conforme nós vamos chegando para frente aí do vídeo. Vamos pegar uma tensão de bateria. Como que eu regulo o meu multímetro? Vamos no multímetro primeiro. Como que eu vou regular esse multímetro? Eu tenho aqui 200 milivolts. Eu tenho 2 volts. Eu tenho 20 volts, 200 volts e 600 volts. Qual é a escala mais próxima daquilo que eu quero capturar, no caso 12 volts? Seria 20, certo? A escala de 20. Então eu vou regular o meu multímetro na escala de 20 volts. Seria para conseguir pegar uma amplitude de até 20 volts. Se vai passar disso, eu preciso alterar aqui de acordo com a necessidade, tá? Eu vou agora pegar um sinal de 12 volts e vou mostrar a diferença para vocês no multímetro, tá? Então, não esquecendo, escala de voltagem no multímetro, tá? Eu vou agora plugar numa fonte 12 volts e já dou continuidade àquilo que nós vamos enxergar aqui. Dando continuidade no vídeo, vou plugar a garrinha positiva no fio vermelho do meu multímetro e a preta no meu fio preto, que seria de aterramento. Eu consigo enxergar aqui 12,81 volts, tá? Pode aparecer ao contrário para vocês na tela aí. Porém, eu vou continuar enxergando se eu alterar aqui, tá? Eu posso colocar em 200 volts e consigo enxergar. Está me dando 12,4. Se eu colocar em 2 volts, olha lá, ele não conseguiu fazer a leitura. Vamos colocar em 20 novamente, conseguiu fazer a leitura corretamente e deu aqui, ó, os 4 dígitos. 12,39 milivolts. O que isso significa? Que esse 12 volts, ele se encaixou na escala que eu configurei o meu multímetro, certo? Se eu coloco uma voltagem a mais, ele não vai mostrar o valor real que eu quero. Ele vai mostrar ali um valor fechado, tipo 12 só. Se eu coloco a menos, a voltagem que eu regulei, ela vai ultrapassar os 12 volts. Então eu não vou conseguir enxergar a voltagem porque ela passou da escala que eu regulei. E no osciloscópio é da mesma maneira e nós vamos observar isso agora. Acompanhe. Eu tenho aqui a amplitude do meu sinal, tá? A amplitude seria a parte horizontal, tá? Seria a parte horizontal da tela do meu computador. Ela se inicia aqui na tela do meu osciloscópio. Ela se inicia aqui na parte inferior e termina aqui na parte superior. Deixa eu usar o pretinho. Pronto. Daqui até aqui é a parte de voltagem que eu vou regular, a amplitude do meu sinal. Bacana? Então, lembrando, a mesma coisa do multímetro. Quando eu vou regular isso daqui,
eu tenho que regular de uma maneira que aquela voltagem que eu vou capturar, ela precisa caber dentro deste espaço, tá? Se eu regular ela com menos voltagem, o que vai acontecer? A voltagem vai ser superior ao que eu regulei e ela vai não aparecer na minha tela, ela vai desaparecer da minha tela. Por isso eu preciso regular de acordo para que ela apareça na minha tela, tá? Isso é amplitude. Agora nós temos aqui o tempo. O que é o tempo? O tempo, no caso, já é a minha regulagem vertical. Já é diferente aqui, ó. Já vai ser deste lado para este. Então aqui eu tenho o meu tempo, tá? Eu preciso regular o meu osciloscópio para que eu consiga capturar mais ou menos imagens da minha tela. Existem dois padrões de imagens que eu vou configurar para pegar no meu osciloscópio. Uma imagem que é uma corrente contínua, que eu vou dar um exemplo para vocês. A bateria, ela vai me dar 12 ponto alguma coisa. Então eu vou colocar ali, essa voltagem, ela é contínua. Não acontece nenhuma alteração. Então, do mesmo jeito que ela sair daqui, vamos dizer que essa imagem está saindo daqui, ela vai atravessar minha tela um risco reto, beleza? E eu tenho as imagens que não são uma linha reta, uma voltagem estática como a da bateria. Eu vou ter uma imagem que oscila para cima ou para baixo. Vou dar um exemplo para vocês. Um sensor MAP. O carro está em marcha lenta, ele está me dando uma linha reta. Quando eu acelero o carro, eu altero a voltagem deste MAP, tanto para positivo como para negativo. Então o que vai acontecer? Uma alteração nessa onda. Não vai ser um risco reto, vai ter uma alteração nessa onda. Ela vai ter a sua alteração, consequentemente, ela vai me mostrar uma imagem, não somente um traço. Ela vai me mostrar uma imagem. E essa imagem é um evento, vamos dizer assim. No momento em que eu pisei no acelerador, foi um evento, não foi? Então ele vai alterar essa voltagem. E eu preciso capturar este momento da aceleração. Por este motivo, eu preciso regular o tempo do meu osciloscópio para capturar os eventos que acontecem, tá? Então eu tenho uma ignição, é um evento. Então ele tem que configurar o osciloscópio para toda vez que aquele evento acontecer, eu possa enxergar ele no meio da tela do meu osciloscópio. Se eu não regulo o meu osciloscópio, eu posso ter vários eventos na tela a ponto de eu não conseguir interpretar aquela imagem, ou eu posso ter poucos eventos na tela e esse pouco evento, ele ficar muito largo, eu não vou conseguir também analisar esta imagem. Eu preciso enxergar o ciclo daquele evento. Bacana? Uma sonda lambda trabalha-se oscilando a sua imagem, vai dar uma imagem senoidal para nós. Já a voltagem da bateria, um teste de alimentação de alguns sensores que trabalha 5 volts, por exemplo, ele vai dar uma linha contínua, porque é 5 volts contínuo. Aí eu vou usar como se fosse um multímetro apenas para enxergar a voltagem daquele determinado sinal. Ok? Espero que estejam entendido até aqui. Agora nós vamos entender como configurar o meu osciloscópio. No osciloscópio Hantek, New Tecnoscópio, que são os dois mais populares, eu vou falar dele para não estender, porque existe uma quantidade enorme. Já na linha MT Pro é um pouco diferente. Eu vou só dar uma palhinha para vocês. Quando eu regulo o tempo no meu MT Pro, se eu colocar 1 milissegundo de tempo no meu MT Pro, é 1 milissegundo daqui até a outra parte da tela, tá?
Quando eu regulo 1 milissegundos em um osciloscópio Hantek ou New Tecnoscópio, vocês vão reparar que dentro dessa caixa aqui, né, vamos dizer, dessa tela do nosso osciloscópio, existe uma grade, tá? É uma grade aqui, ó. E eu tenho vários quadradinhos aqui, ó. Pronto, vários quadradinhos. É uma grade. Então, o tempo é daqui até aqui, certo? De uma ponta a outra. A voltagem é do primeiro quadradinho inferior até o último quadradinho superior. Beleza? Sabendo disso, então vamos lá. Presta bem atenção. Quando eu vou regular a amplitude do meu sinal, eu quero que um determinado sinal se encaixe nesta tela. Lembra do multímetro? Vamos regular a voltagem agora. Eu quero pegar uma bateria. Uma bateria, ela trabalha com 12 volts, correto? Uma bateria convencional, 12 volts, ponto, algum quebradinho. Vamos esquecer o quebradinho para não ficar complicado. Eu não vou regular a voltagem, ela não vai ser correspondente daqui até aqui. Cada quadradinho desse vai ser correspondente à regulagem que você colocou lá na tela do seu osciloscópio. Então vamos lá, ó. Aqui eu tenho o tempo e aqui eu tenho a voltagem. Tá? O tempo e a voltagem. Eu fiz basicamente quase todos os osciloscópios vão ter um botão que regula a voltagem e um botão que vai regular o tempo. A voltagem é a amplitude e o tempo, já se diz por si só, é o tempo ali. Então vamos lá. Eu quero pegar o sinal da bateria, vamos dizer que eu simplifiquei e coloquei menos número, tá? Mas no osciloscópio de vocês vai ter número. Mais números. Então eu tenho 0, 5, 10 e 15. Tá? É só uma simulação. Eu vou regular para pegar a minha bateria com 12 volts. Com quanto? Com 5 volts? Vamos ver? Cada quadradinho desse daqui vai equivaler a 5 volts. Então eu tenho 5 volts dentro desse quadrado e 5 volts dentro desse quadrado. Daqui até aqui eu tenho 10 volts, correto? E eu vou ter mais 2 volts aqui de margem, que vai dar próximo do meio, tá legal? Vai dar próximo do meio do terceiro quadradinho. Então a minha imagem, reparem que todo o osciloscópio também, ele vai ter um balão do lado esquerdo. Esse balão, eu vou fazer o teste na prática, vocês vão compreender também, porque aqui nós estamos utilizando a nossa lousa e nós vamos utilizar no osciloscópio também para ficar mais fácil a compreensão. Quem não compreendeu aqui, vai ter a oportunidade de tentar compreender quando colocarmos a tela do osciloscópio aí para vocês. Tá legal? Então vamos lá. Eu coloquei 5 volts por divisão. Olha o nome. O próprio nome já diz. Cada quadradinho desse daqui é uma divisão da minha tela. Eu tenho a minha tela total e ela está dividida, neste caso, com 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. Cada quadradinho desse daqui vai caber naquele espaço 5 volts. Se a minha bateria tem 12, ela vai ocupar 2 quase e meia. 1 quadradinho, 2 quadradinhos e quase o meio do terceiro quadradinho. É isto que vai ocupar da tela do meu osciloscópio. Vamos dizer que o balão está saindo nesta direção aqui embaixo. Aqui é a minha linha 0. O que é a linha 0? Para vocês compreenderem. Linha 0, ele não é nem uma voltagem positiva e nem voltagem negativa. 0 volts.
Quando eu tiver 0 volts, ele vai sair, o canal vai disparar na direção do balão, certo? Ele vai ser, o início dele vai ser aqui, ó. Aonde eu colocar este balão, vai sair a minha linha 0, certo? Então vamos dizer que este balão, olha onde ele está, na parte inferior, no primeiro quadradinho. Se eu colocar este balão aqui em cima, aonde está esse outro aqui, ó, como exemplo, né? Deixa eu apagar esse daqui, vamos colocar aqui, ó. Vamos dizer que eu coloquei aqui. O que vai acontecer? A minha imagem, ela vai começar a sair deste balão. Eu não tenho espaço para cima na tela do meu osciloscópio. Pode reparar, eu vou começar no meio de um quadradinho e vai ter só o outro quadradinho. Se cada quadradinho vale 5 volts, então, ó, e aqui eu estou pegando 2 volts, 5, 6, 7 volts só. Então, para cima eu não vou conseguir enxergar. Então eu não vou conseguir capturar esta imagem. Por quê? Porque eu coloquei o balão de linha 0. O que eu tiver para cima desse balão é voltagem positiva. O que eu tiver para baixo é voltagem negativa. É óbvio que nós vamos pegar a bateria e nós vamos conseguir capturar um sinal positivo. Então esse sinal ele vai sair do balão e vai subir, certo? Porque ele é um sinal positivo. Do balão até onde der a imagem, vai ser 12 volts correspondente à bateria. Beleza? Então, toda vez que eu for configurar o meu osciloscópio, eu tenho que conhecer o sinal que eu estou pegando. Não dá para chutar, eu preciso conhecer. Eu estou pegando um sinal de 5 volts, eu vou regular de acordo aos 5 volts. Eu estou pegando um sinal de 2 volts, um sinal de 1 volts, eu vou regular de acordo àquele tipo de sinal que eu estou pegando. Então eu tenho que conhecer, tá? Bico injetor, bobina, existe 2 tipos de bobina. Vou explicar de uma maneira clara que vocês possam entender. Eu tenho uma bobina que a caixinha de ignição vai dentro dela. Então para acionar essa bobina vem um sinal de até 5 volts e aciona essa bobina. Então eu posso pegar o primário dessa bobina. Porém, existem bobinas que eu estou simplificando, é um transistor, todo um componente, mas vamos lá. Se existem bobinas que a caixinha de ignição dela, vamos dizer que ela esteja lá no módulo, entendeu? Então sai uma caixinha, a caixinha de ignição está lá no módulo. Esse pulso que vai sair e entrar na nossa bobina, ele vai ser um pulso com uma amplitude muito superior a que o osciloscópio suporta. Entenderam? Ele vai sair com uma voltagem, ó, muito superior. Por isso eu tenho que ter conhecimento que sinal que eu estou pegando. Qual é a amplitude desse sinal? Quanto que ele gera? Um bico injetor confunde muitas pessoas. Por quê? Porque ele vai lá, ele trabalha com 12 volts e um pulso negativo para acioná-lo, não é isso? Então eu tenho saindo do relé um 12 volts, tensão de bateria, ou no caso, tensão de funcionamento ali. Vamos dizer que 12 volts. Do outro lado, vai vir um pulso negativo do módulo, acionar esse bico injetor, manter ele aberto pelo tempo que a injeção eletrônica escolheu para tal coisa. Quando esse sinal desligar, ele é um enrolamento. O bico dentro dele é um enrolamento. Então o que vai acontecer? Ele vai gerar um pico de energia de 35 a 45 volts. Beleza? Então, o que isso significa? Eu tenho que conhecer o sinal que eu estou pegando. Ele trabalha com 12, mas lá dentro ele vai gerar uma voltagem muito superior a isso. Então, eu preciso conhecer aquilo que eu estou testando. Esse curso é um curso de osciloscópio, não é um curso de injeção eletrônica. Bacana? Então, você conhecendo o tipo de sinal que você vai pegar, é de acordo com aquilo que você vai regular o seu osciloscópio. Sonda lambda, de quanto que ela trabalha? De 0 a 900 milivolts. Não tem nem 1 volts por divisão, não tem nem 1 volt, certo? Nesse espaço que ela trabalha. Ela trabalha de 0 até 900 milivolts. Como que eu vou regular a amplitude do meu sinal? Se cada quadradinho, vamos lá, cada quadradinho desse daqui,
equivale à regulagem que eu vou escolher. Então, não tem ali, eu vou acrescentar e vou colocar aqui 2 volts por divisão. Então eu vou colocar o botão do meu osciloscópio em 2 volts por divisão. 900 milivolts cabe dentro dos 2 volts? Cabe. Vocês tentam usar o que eu tento usar assim, o que eu tentei usar no começo, tá? E isso tem ajudado muitas pessoas. Se eu tenho um sinal de 10 volts, eu vou regular o meu osciloscópio com a metade disso. Sempre com a metade, tá? Nem sempre vai ser o suficiente, mas aí você já vai conseguir enxergar a imagem na tela do seu osciloscópio. Aí você pode regular um pouquinho para menos ou um pouquinho para mais, de acordo a cada sinal e aquilo que você quer enxergar. Mas para você pelo menos iniciar o teste, qualquer sinal basicamente você vai conseguir enxergar regulando ele pela metade. Se eu tenho uma bateria de 12 volts, a metade seria 6. Mas eu não tenho os 6 volts em nenhum osciloscópio que eu saiba. Então você vai regular com 5. Ele vai caber em 2 quadradinhos e quase meio. Se eu tenho 5 volts, eu regulo com 2. Regulando com 2 volts, eu vou ter 2 quadradinhos e mais 1 volts, e mais um pedacinho do terceiro quadradinho, entendeu? Então, com certeza eu vou conseguir enxergar essa imagem na tela do meu computador. Bacana? Então vamos simular agora a sonda lambda de 0 a 900 milivolts. Então eu vou colocar 2 volts. Se eu regulei com 2 volts, o que vai acontecer? A minha imagem ela vai ficar bem pequenininha, porque eu regulei com 2 volts. Dentro de um quadradinho desse daqui, ó, vai caber 2 volts. 0,9, não é nem 1 volts. Então, ela não vai conseguir tomar a metade deste quadradinho. Ela não vai conseguir tomar. Se ela é uma senoidal assim, ó, ela não vai conseguir usar a metade desse quadradinho, porque eu coloquei que cada quadradinho desse vale 2 volts. Então ela vai utilizar menos da metade, pessoal. Eu não vou conseguir enxergar uma boa imagem, porque ele vai dar uma senoidal pequena para mim aqui, ó. Uma senoidal bem pequenininha, que a sonda lambda vai ficar enriquecendo e empobrecendo e vai dar uma senoidal pequenininha como está aqui. Agora, eu quero aumentar a minha imagem para que eu consiga enxergar melhor e ela tome no mínimo 2 quadradinhos. Então o que eu faço? Eu coloco praticamente a metade. Se é 900 milivolts, vamos colocar 500 milivolts, porque eu não tenho 450. Então vamos utilizar aquilo que é o mais próximo da metade, certo? 500 milivolts. O que vai acontecer com 500 milivolts? Eu vou ter 2 quadradinhos valendo 500 milivolts, ó, 500 aqui e 500 aqui. Então a minha onda ela vai conseguir pegar quase os 2 quadradinhos aqui na tela do meu osciloscópio, quase os 2 quadrados. Entende agora? Então, regulando com 500 milivolts, trabalha com de 0 a 900, eu vou conseguir enxergar ela cobrindo aqui o espaço de 2 quadradinhos. E vamos dizer que eu queira diminuir esta voltagem. Eu posso ainda diminuir esta voltagem, tá? De colocar 500, eu colocar 200 milivolts. Se eu colocar 200 milivolts, eu vou conseguir usar praticamente 5 quadradinhos. Então a imagem vai ficar bem grande na minha tela. Porque imagina só, cada quadradinho cabe somente 200 milivolts. Então vamos lá, eu vou regular com 200 milivolts. Então, cada quadradinho vai valer 200 milivolts. Então vamos lá, ó. 200
mais 200, mais 200, mais 200, e aqui eu vou pegar mais ou menos aqui, nessa direção aqui, vai dar os 100 milivolts que vai sobrar do próximo quadradinho, certo? Porque é de 0 a 900, então, ó, 800 milivolts vai dar daqui até aqui, ó. Olha só como ficou grande. Ocupou 1, 2, 3, 4 quadradinhos e mais um pouco do quinto quadrado. Por quê? Cabe lá dentro 200 milivolts. Eu vou usar só 100 dele. Então, vai ter um espaço ainda de sobra naquele quadradinho. Então, olha que bacana. A minha senoidal, ela pegaria deste primeiro quadradinho até esta altura aqui, é o que ele ia pegar na minha tela. Então, eu ia conseguir uma senoidal bem maior. Legal, né? Então, essa é a configuração de amplitude de um sinal. Bacana? Agora nós vamos para a configuração de tempo. Pessoal, é as configurações mais importantes. Então nós vamos frisar bastante nisso daqui, porque é uma das configurações mais importantes para você começar aí a regular o seu osciloscópio a ter um ponto de partida para pegar qualquer sinal do teu carro. Tá legal? Então agora eu preciso regular o tempo. Se eu vou pegar, como eu falei para vocês, um sinal de bateria, eu não preciso esquentar muito a cabeça com o tempo, porque ele vai ser um sinal contínuo, tá? Um sinal contínuo. Não vai haver nenhum evento naquela imagem. Por quê? Porque é um sinal contínuo, igual esse sinal que nós acabamos de pegar de 12 volts. Nós vamos pegar isso na prática e eu vou mostrar para vocês. Bacana? Agora vamos lá. O tempo dessa janela eu preciso regular ele, e isso é um pouco complicado. Muitos utilizam tabelas, porque é difícil gravar isso daí para quem não trabalha com osciloscópio. O que acontece? Eu tenho um evento que ele é lento para acontecer, eu tenho um evento que é meio termo, ele não é nem lento nem rápido, e eu tenho um que é muito rápido para acontecer, certo? Vou dar os exemplos para vocês. Eu tenho um sinal de pulso de ignição. O pulso de ignição, ele é um evento rápido, porque se vocês repararem, quantas centelhas não acontece em uma 800 rotações por minuto? Ele é um evento que acontece muito rápido. Então eu preciso de menos tempo. Quanto mais rápido o sinal, menos tempo para que eu possa conseguir enxergá-lo na tela. Quanto mais lento este sinal, maior o tempo para que eu consiga enxergá-lo. Então, pulso de ignição é um evento que acontece muito rápido. Pum, aconteceu o pulso de ignição lá. Pum, 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 pum. Vários pulsos de ignição. Então eu preciso diminuir o tempo porque ele é rápido. Eu diminuo o tempo porque ele é rápido. Já eu vou pegar um sinal de rotação, do sensor de rotação, eu tenho toda uma volta daquele sinal, certo? Ó, a cada uma volta, quantas centelhas já não aconteceu? Entenderam? Então eu tenho uma volta da roda fônica. Então o que eu quero fazer? Eu quero enxergar essa volta da roda fônica. Eu vou colocar aproximadamente 20 milissegundos ou 25 milissegundos, porque ele é um sinal intermediário, tá? E eu tenho um sinal que ele é lento, bem devagar. Eu preciso enxergar vários ciclos dele e ele trabalha. Cada evento dele de 150 a 200 milissegundos, um evento para ele acontecer, que é o sinal da sonda lambda, tá? O sinal da sonda lambda você vai pegar, você vai precisar de muito tempo para conseguir enxergar
várias senoidais na tela, porque ele é um sinal que vai enriquecendo, empobrecendo, enriquecendo, empobrecendo. Ele é um sinal lento, tá? Tanto que você consegue enxergar uma sonda lambda com um multímetro. Você consegue ver de 0 a 900 milivolts ela trabalhando, né? Mas um pulso de ignição ele é muito rápido. Você não vai conseguir enxergar com multímetro. Entendeu? Então é isso daí. É a velocidade de cada sinal que você está pegando. Então basta você parar um pouquinho, pensar um pouquinho, qual é mais ou menos a velocidade daquele item que você quer pegar, tá? Vamos lá. Sensor de posição da borboleta. Ele é um sinal rápido ou ele é um sinal lento? Ele é um sinal lento. O teu pé, ó, olha o tempo que ele leva para acionar e desacionar um acelerador. E vai depender ainda da velocidade em que você está pisando. Então vamos dizer, ele é um evento manipulável. Então você vai lá, ó, acelerei rápido, acelerei mais devagar. Então vai ser, quanto mais devagar aqui, menos imagem eu vou conseguir enxergar na tela do meu osciloscópio. Quanto mais rápido eu bombar o acelerador, mais senoidais, mais sinais eu vou conseguir enxergar na tela do meu osciloscópio. Porque eu gerei com uma frequência maior e o outro com uma frequência menor. Então vai muito da velocidade em que você está pisando no acelerador para conseguir pegar essa imagem. Porém, por mais rápido que você queira fazer com o pé, é um sinal lento. Você vai precisar de um tempo considerável, 500 milissegundos, para poder conseguir enxergar essa imagem na tela. Beleza? E agora nós vamos dar um exemplo para vocês aqui de tempo na nossa lousa aqui, beleza? Agora já podemos aqui com essa tela poder ver como que nós vamos regular o tempo do meu osciloscópio. Como todo osciloscópio tem que ter um botãozinho que vai regular o tempo. O tempo ele é composto com microsegundos, que significa 5 US, é microsegundos, ms, milissegundos e S, segundos. Preste bem atenção nessas letras, tá? Porque tem muitas pessoas que confundem. Você pede para colocar 1 milissegundos, eles colocam 1 nanosegundos, micro. Você pede para colocar 1 milissegundos, ele vai lá e coloca 1 segundo. Então presta bem atenção na letra que está após o número que você vai escolher. US, microsegundos, ms, milissegundos e S, segundos. Preste bem atenção. Essa vai ser a nossa regulagem de tempo. Eu coloquei aqui, bem basicão, somente 3 regulagens. Eu quero pegar um sinal extremamente rápido, que é um sinal de Redcam. Redcam é um sinal extremamente rápido. Para conseguir enxergar essa imagem, eu preciso entrar na casa dos nanosegundos, porque ela é uma imagem muito rápida, para que eu consiga enxergar este evento acontecendo daqui até aqui. Cada quadradinho deste daqui vai equivaler à regulagem que você escolher. Vamos dizer que você escolheu 20 nanosegundos, então vai ser micro. Então vai ser 20, 20, 20, 20. Entenderam? Então vamos dizer que você escolheu 1 milissegundos. Cada quadradinho desse daqui vai ter o valor de milissegundos. Vai caber dentro deles 1 milissegundos de tempo. Então vai ser 1, 2, 3, 4 milissegundos na tela total do teu osciloscópio. No caso, eu estou simulando que eu tenho 4 quadradinhos, que seria a grade do meu osciloscópio. Eu quero pegar aqui, como eu falei para vocês, um sinal de ignição. Ele é um sinal rápido. Então eu vou escolher no meu osciloscópio o tempo de 1 milissegundos, para que eu consiga enxergar esse pulso de ignição. 1 milissegundos de tempo em cada quadradinho. Lembra que eu disse? 1 milissegundo de tempo em cada quadradinho.
Se eu escolher 5 segundos, aqui nesses 4 quadradinhos vai dar 20 segundos. É muito tempo, tá? Eu vou dar um exemplo porque aonde que nós usaríamos uma quantidade tão grande assim de tempo. Nosso amigo Marcos, lá do grupo, ele gosta de pegar o sinal do sensor de temperatura para enxergar o momento que a válvula termostática abre. Então, ele quer enxergar o trajeto dessa voltagem por um longo período de tempo. Então, ele coloca o maior tempo disponível no osciloscópio. E aí vai acontecer o quê? Essa imagem vai... Vou simular para vocês. Aqui é o balão da linha do zero. Ele regula a amplitude do sinal que ele quer. O sensor trabalha de 0 a 5 volts. Então, ele coloca uma tensão baixa, de mais ou menos 1 milivolts. Aí o que vai acontecer? Desta direção aqui, a imagem vai vir mais ou menos aqui em cima, tá? Tem menos quadrado nessa tela, mas é só para vocês terem uma noção. Vamos falar sobre tempo, tá? Conforme a temperatura vai subindo, a voltagem do sinal vai baixando em pelo menos 95% dos veículos. Então vamos lá, ó. Ela vai começar vindo aqui, ó, mas isso numa velocidade muito devagar, muito lento, tá? E ela vai vindo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Quando a válvula termostática abre, o que acontece? O carro dá uma esfriada, porque a água que estava parada, ela entrou e deu uma refrigerada no motor. Isso é muito curto esse tempo. Aí o que vai acontecer? Ele vai dar uma subida na voltagem e depois vai começar a descer de novo e vai fazer o trajeto até o carro chegar na temperatura de funcionamento. E eu vou conseguir ver o evento que aconteceu, que seria a abertura da válvula termostática, entendeu? Eu consegui enxergar o evento. Agora, se eu tenho uma regulagem no meu osciloscópio, olha só. Se eu tenho uma regulagem no meu osciloscópio com um tempo menor, bem pequenininho, o que vai acontecer? Ele vai sair daqui e vai estar nessa direção mais ou menos aqui, o meu sinal, certo? Vai estar nessa direção. Ele vai começar a baixar esse sinal daqui, assim, ó. Só que o mesmo tempo que ele baixar aqui, ele vai baixar aqui, ó. Ele vai estar como uma linha horizontal e essa linha horizontal ela vai baixando, vai baixando, vai baixando, vai baixando, vai baixando. Porque o período de tempo é muito curto. Então eu não consigo enxergar todo o trajeto da voltagem, entendeu? O período é muito curto, então ele vai dar uma linha reta e essa linha, conforme vai baixando a voltagem, ela vai caindo aqui, ó. Ela vai caindo até chegar na temperatura de funcionamento e você não vai conseguir enxergar o momento que a válvula termostática vai abrir. Por isso que eu preciso de mais ou menos tempo. Menos tempo você vai conseguir medir a voltagem, vai ser como um multímetro, e você não vai enxergar o trajeto da voltagem, entendeu? Você vai enxergar apenas a voltagem como se estivesse enxergando no multímetro. Bacana? Então, o tempo é basicamente isso. Você precisa configurá-lo de acordo com a velocidade de cada sensor que você quer capturar. Beleza? É uma parte difícil de gravar isso na mente, mas vai fazer bastante diferença no dia a dia de vocês. Bacana? Esse é o vídeo de aula número 1. Nós vamos fazer ela na lousa apenas. E a aula número 2, nós já vamos entrar na tela do nosso computador. E tudo isso que nós falamos aqui, nós vamos colocar em prática na tela do computador. E vocês vão poder acompanhar em tempo real aquilo que nós estamos fazendo. Então, até a aula número 2.